Então agora com os pontos hidráulicos lançados, nós vamos fazer o trajeto básico de tubulações, que é basicamente interligar os pontos hidráulicos num subramal e subir uma coluna de alimentação, tá? Então é bem simples, não tem muito o que quebrar a cabeça aqui, é só seguir o padrão que eu vou mostrar para o primeiro ambiente e seguir para todos os banheiros. Então nesse caso, o DWG vai me incomodar um pouco, eu vou desmarcar ele, tá? Vou selecionar ele, digitar HH e deixar só a arquitetura, na verdade só o hidrossanitário. Então agora vamos fazer esse banheiro aqui, tá? Esse mais para cá, vamos fazer com calma para entender. Então tem um jeito bem fácil de fazer isso, que é o seguinte, eu vou selecionar minha torneira, tá? Ó. Minha torneira que está aqui no lavatório, botão direito nela, nesse pontinho aqui, ó, botão direito, criar tubo, e ele vai escolher aqui para mim o tipo de tubulação, o diâmetro, vamos mexer com calma em cada uma dessas configurações. O tipo de tubo vai ser AF tubo marrom soldável, clicou nele, vou ter aqui algumas outras opções, mas a gente mexe depois que fizer o primeiro lançamento, tá? Tem aqui a altura, diâmetro, o diâmetro não vai ser esse, tá? O diâmetro é de 25, aí eu consigo lançar. Beleza. Lancei aqui, mas ele está mostrando só uma linha, porque está com o nível de detalhe baixo. Então, eu vou voltar o nível de detalhe para alto. Tá, percebe que lançou aí a tubulação. Beleza, lançou a tubulação. Todo lançamento de tubulação é baseado em 2 pontos. Então, o primeiro ponto que eu escolhi foi esse, quando eu cliquei em criar tubo. E depois, quando eu cliquei aqui, o tubo veio até esse ponto. E agora eu posso continuar o lançamento a partir desse tubo. Então, eu venho aqui, botão direito, criar tubo. E vou lançar esse tubo para a esquerda, tá? Vamos ver mais uns pontos. Perceba que aqui eu tenho elevação intermediária, que é a elevação da tubulação nesse momento. Então aqui está 0,6, tá? Então a minha tubulação está a 0,6 do nível térreo e é uma altura boa para um subramal. Aqui do lado eu tenho configurações de inclinação. Só que para água fria, quando você está trabalhando com água fria ou quente, você não tem tubulações inclinadas. Isso aqui é mais para esgoto. Então você pega e continua lançando, ó, com inclinação desativada e vamos lançando. Agora eu vou mostrar um jeito fácil que você pode utilizar em vários banheiros, que é o seguinte. Eu vou pegar essa tubulação que eu estou lançando aqui, vou passar direto até mais ou menos aqui. Tá? Passei direto, ele automaticamente lançou a conexão, está quantificando essa conexão aqui e lançou a tubulação aqui até o final. Beleza. Agora o que eu vou fazer é lançar os outros pontos chegando nessa tubulação principal. Então eu selecionei o vaso aqui, perceba que eu tenho aqui um engate flexível e um ponto de conexão para poder lançar a tubulação. Então botão direito aqui, criar tubo. Tenho aqui, ó, água fria, tubo marrom soldável, diâmetro de 25, e eu simplesmente, ó, clico no outro tubo, no centro dele. Perceba que ele vai lançar a minha tubulação. Faço o mesmo para a ducha, criar tubo até aqui. Perceba que ficou muito próximo, tá? Vamos já ver isso. E faço a mesma coisa com o chuveiro. Botão direito, criar tubo, daqui para cá. Se eu vier no 3D de instalações aqui agora, vamos olhar como é que está ficando. Venho aqui em térreo, seleciono esses meus elementos desse ambiente, venho no 3D, digito BX. Tá? Então perceba que eu tenho isso aqui. Só que o meu vaso e minha ducha estão muito próximos, tá? Isso está um pouco problemático. Então eu posso também deslocar um pouco. Na verdade, o melhor para deslocar aqui seria esse box, tá? Mas é um ponto que você iria discutir com a arquitetura. Ó, tá pouco espaço aqui para o vaso e para a ducha. Você não vai querer ducha ou você vai querer deslocar um pouco o box, algo desse tipo. Mas eu vou deslocar essa ducha um pouco mais para cá, tá? E no caso o box ficaria um pouco mais para lá. Esse ambiente está muito pequeno. Se eu observar aqui, tá com 2,20, tá? Deixa eu ver aqui no box. Tá com 90. Beleza. O banheiro tá meio curtinho, por isso tá um pouco apertado. Mas beleza, né? Bota as posições aqui, quando for detalhar a gente vai cotar os elementos e na obra vamos executar de acordo com as nossas cotas. Então beleza, aqui tá mais viável. E agora o que eu faço? Em todo ambiente que você vai lançar, é bom que você lance um corte auxiliar. Então eu venho aqui em vista, venho aqui em corte e vou clicar um ponto e outro para lançar um corte frontal em relação a esse banheiro. Cliquei aqui, vou ter uma vista frontal desse nosso ambiente. Tá?
perceba que vai ficar mostrando os elementos de arquitetura, isso vai ser um pouco chato, então em alguns momentos eu posso simplesmente ocultar a arquitetura aqui também, ó. Incluso do Revit, desmarcar a arquitetura e dar um OK. Tá? Então, desmarquei a arquitetura. E nesse caso, está aparecendo o vaso sanitário do outro banheiro. Então, eu posso vir aqui no térreo, seleciono o corte e limito a visibilidade desse meu corte. Então, selecionei, vi aqui nessa opçãozinha, ó, reduzo um pouco para mostrar só até aqui. Então, vai mostrar só esse nosso banheiro. Se eu vier no corte de novo, tá direitinho. Então, nesse corte, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, beleza. Perceba que o banheiro foi lançado bem rápido. E o que eu tenho que fazer agora é configurar a minha coluna de alimentação. A minha coluna vai vir por aqui, botão direito, criar tubo, e ela vai até lá em cima. Não sei até onde ainda, tá? Mas eu tenho aí meu primeiro ambiente lançado, direitinho. Vai ter algumas configurações adicionais, vamos alinhar direitinho com as paredes, para ficar tudo correto. Então vamos aqui, volta no térreo. Primeiro ponto que eu gosto de fazer é alinhar, tá? A face do tubo com a parede. Mas para fazer isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes com vocês, em relação a baixar o nível de qualidade da parede para ficar mais fácil. Então vem aqui em VG, só que nesse caso eu vou fazer diferente. Vem aqui em VG, digita parede, e perceba que eu posso mudar o nível de detalhe para um grupo de categoria, para uma categoria de famílias específica. Então eu venho aqui em paredes, e aqui em nível de detalhe por vista, você toca para baixo, tá? Para ficar melhor de visualizar. Clique em OK, ó, nível de parede está baixo, vai ficar melhor de trabalhar. Agora você vem aqui em modificar, vem aqui no comando alinhar, vem aqui nessa face da parede e alinha aqui a face do tubo, ó, traz para cá. Beleza? Então tá alinhado, tá mais condizente com a realidade. Só que você vem no corte agora e beleza, tá aqui a coluna de alimentação subindo. Então, vamos ver o que falta. Beleza, lançamos todos os pontos hidráulicos para esse banheiro, conectamos todos no ramal e está subindo a coluna. Então assim, eu faço essa mesma etapa para todos os banheiros do projeto, porque aqui não depende muito da estrutura. Então eu estou supondo que eu não tenho um modelo estrutural definido ainda, então eu faço logo todo esse lançamento, depois eu faço um refinamento do ambiente, coloco o registro de gaveta, registro de pressão, troco para bucha de latão, vocês vão entender daqui a pouco. Então eu faço isso para todos os banheiros, já requer um tempo meu de projeto, mas eu consigo fazer sem me preocupar em onde está passando pilar, onde está passando viga, e não vou ter retrabalho depois. Então agora é basicamente fazer isso que eu fiz, tá? Todo esse lançamento para todos os banheiros do projeto. Então agora eu vou fazer e mostrar de forma acelerada todos os outros banheiros. Então vamos lá. Beleza, eu fui fazer esse banheiro e percebi que não tem um lavatório. Na arquitetura não deixou claro que tinha um lavatório aqui, mas eu acho muito difícil ter um lavabo que não tenha um lavatório. Então eu vou só copiar para lá, né? Criar similar, mesmo esquema de antes. Eu vou posicionar o lavatório nessa posição. E a torneira também. Criar similar, vem para cá. Perceba que com a parede da alvenaria mostrando o nível baixo, ficou bem mais fácil de alinhar com ela, tá? Então agora vamos voltar para o lançamento igual. Então, galera, nesse caso desse banheiro eu vou mudar uma coisa importante, tá? Porque eu passei essa tubulação aqui, só que eu não vou querer subir o registro de gaveta nessa posição, né? Não vou subir a coluna nessa posição. Então você simplesmente seleciona esse trecho, deleta, seleciona o T, que ele gerou automaticamente, e você clica em menos. Vai voltar a ser joelho, tá? Aí eu venho aqui nessa posição, botão direito, criar tubo, e coloco a coluna aqui pra cima. Tá? Que nesse momento eu tô preferindo lançar nessa posição aqui. Então minha coluna vai subir por aqui e não por aqui, tá? Então vamos agora para o pavimento superior. Então, galera, esse banheiro vai ser um pouco diferente, porque nós vamos ter que descer duas colunas, então vamos fazer com calma ele aqui. Primeiro que esses dois cortes agora estão me atrapalhando,
eu tenho duas opções. Ou eu deleto eles, ou eu oculto temporariamente também. Vou ocultar agora, HH, seleciona e HH. Beleza. Agora você vem, nesse caso eu vou descer uma coluna para esse lado da parede do banheiro e outra coluna para esse lado, tá? Porque eu não vou passar a tubulação aqui rodeando toda essa parede. Vai ser melhor descer duas colunas. Então agora eu venho, ó, seleciono, botão direito, criar tubo, igual aos outros banheiros, para essa parede. E vou subir uma coluna aqui daqui a pouco. Só que agora aqui, eu vou fazer o mesmo lançamento, tá? Só que vai ser diferente, por quê? Porque eu não tenho mais a altura específica do lavatório 0.6. Então aqui eu faço o seguinte, eu vou vir aqui, botão direito, criar tubo, vou passar uma tubulação daqui para cá, e nesse caso eu vou querer que essa tubulação vá para baixo, tá? Então eu vou mostrar um jeito específico de lançar isso. Você vem aqui em elevação intermediária, lembrando que eu estou com o comando tubo ativo, e vou dizer, eu quero que desça até 1 metro, tá? Então digita 1 metro e aplicar, porque daí essa tubulação vai até 1 metro em relação ao nível. Então beleza, você vem aqui em corte, vai abrir um corte frontal em relação a essa parede, tá? Se não ficou de cara, você vem aqui, seleciona o corte e marca essa opção de inverter corte. Abriu, tem aqui, tá? Ó. Perceba que ele está 1 metro acima do nível. Então eu vou vir aqui, botão direito, criar tubo. Posso lançar passando aqui, ó. E aí lá no próprio pavimento, eu venho aqui na bacia e mando para cá. Percebi agora que eu não lancei a ducha. Então eu vou vir aqui no outro banheiro e copiar a ducha para lá. Tá? Então seleciono a ducha, criar similar e vou lançar aqui. Lembrando, galera, sempre na posição direita em relação ao vaso. Tá? Então imagina o vaso aqui, lado direito, a posição oficial da ducha. Seleciono aqui a ducha, botão direito, criar tubo. Lança para cá, tá? Abre o corte que você acabou de criar. Aí você vai tirar essa conexão adicional aqui, né? Vai transformar esse T num joelho. E agora eu percebi que eu posso baixar um pouco mais essa tubulação, tá? Tá muito alta, já que eu tenho 2 pontos aqui. Então seleciona ela, tá 1 metro, pode colocar 0.6 mesmo, tá? Fica melhor. Opa! Seleciona a conexão, coloca ela de 0,6. Aí mesmo esquema, seleciona esse joelho, clico no mais aqui, transformei em T. Aí vem agora o botão direito, criar tubo. E você lança aí o registro, tá? Aí faz a mesma coisa para outra parede, que eu não fiz ainda. Então você pode selecionar esse corte, inverter ele, que ele vai mostrar outra parede. Então aqui, mesmo esquema, botão direito, criar tubo. Aí lançou para cá. Perceba que eu lancei todas as colunas dos ambientes. Bem rápido, todos os banheiros foram lançados. Se eu vier aqui no 3D e, no caso, desmarcar a caixa de corte, por que isso? Quando eu seleciono alguns elementos, vou no 3D e digito BX, eu estou criando uma caixa de corte em relação àqueles elementos. Então, para desmarcar essa caixa de corte, eu venho aqui na aba de propriedades, com o 3D aberto, desço um pouquinho e desmarco caixa de corte, tá? Então aqui agora eu percebo que eu tenho todos os elementos lançados. No 3D, eu não gosto de enxergar o DWG, ele me atrapalha muito. Então seleciono o DWG, digita EH. Seleciona EH também. Então perceba que eu tenho todos os banheiros lançados, tá? Bem mais fácil de eu fazer aí a conexão entre esses elementos. Então beleza, na próxima aula vamos fazer o lançamento da área de serviço e lavanderia. Então para banheiros é isso, só continua quando tiver mais informações aí sobre a estrutura. Então até a próxima aula.